Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar a ação do Espírito Santo, a ciência do Espírito Santo, a sabedoria do Espírito Santo, o entendimento do Espírito Santo sobre os ensinamentos que a Igreja está nos dando. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos entrar hoje no terceiro vídeo do 9º encontro, que trata do drama interior do coração humano. Vamos de novo recorrer à sabedoria da nossa Igreja. No ponto 397 do Catecismo, que vai descrever para nós o primeiro pecado, chamado também pecado original, ou o pecado das origens. Aquele que, ao entrar no coração humano, entrou no mundo e causou todo o desastre que nós estamos vendo. O homem tentado pelo diabo, diz a Igreja, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador. Qual foi a tentação do diabo? Não foi propriamente de comer, de ultrapassar os limites daquela ordem que Deus havia dado. A tentação do diabo foi fazer com que o homem desconfiasse da bondade de Deus para com ele, homem. Levou o homem a desconfiar daquele que é o absoluto bem, sumo bem. Aquele único que é a nosso favor, em plenitude, o nosso Criador. Tentou colocar dúvida no coração do homem a respeito das boas intenções de Deus. Colocou no coração do homem a semente da mentira, da falsidade, de uma meia-verdade. Aliás, nem foi meia, foi mentira mesmo. E isso levou o homem a abusar da sua liberdade, ultrapassando os limites do mandamento que Deus tinha dado a ele. E ele desobedeceu. Negou obediência, negou submissão a Deus. E foi nisto que consistiu o primeiro pecado do homem. Foi um ato deliberado e livre de desobediência, de ultrapassagem dos limites como criatura, limites estabelecidos pelo Criador. E a partir daí, nós podemos dizer com a Igreja que todo pecado será um ato de desobediência a Deus. E a expressão de uma falta de confiança em sua bondade. Toda vez que eu opto por fazer alguma coisa que contraria, que eu sei que contraria o plano de Deus, eu estou sendo tentada pelo demônio por uma mentira, insinuando que aquilo que ele está me cutucando para fazer
é que me fará feliz. E logo depois que a gente cai, logo depois, em cima da ultrapassagem do limite estabelecido pelo mandamento de Deus, a nossa consciência apita, acende a luz vermelha. Nós percebemos que não era bem daquele jeito, como fomos tentados a agir. Mas o que é o pecado? Aqui nós tentamos descrever a essência do pecado. E agora nós vamos tentar definir o pecado. Isso está no ponto 1850, que diz assim: o que é o pecado? O pecado é uma ofensa a Deus. Na Bíblia nós encontramos vários testemunhos de pessoas que, tendo ofendido a Deus e se arrependido, se declaram como tal, pecador arrependido, pedem perdão e voltam à sua amizade com Deus. Uma das pessoas que mais serve de base para esse nosso ensinamento de que o pecado é uma ofensa a Deus é o próprio rei Davi, o profeta rei. No Salmo 51, que equivale ao livro das Confissões de Santo Agostinho. O rei Davi, no Salmo 51, no versículo 6, diz assim: pequei contra ti, somente contra ti. Eu pratiquei o que é mal aos teus olhos. Olhem que visão bonita que o Espírito Santo suscitou no coração de Davi. Porque ele poderia dizer assim: Deus, eu pequei contra Urias, porque eu adulterei com a mulher dele e, portanto, ofendi a ela também. Não. Foi somente contra ti que eu pequei. Todo pecado é uma ofensa diretamente a Deus. Porque eu o ofendo indiretamente no irmão, no próximo, ou em mim mesma. Aquilo que eu faço contra as leis da natureza humana em mim, aquilo em que eu ultrapasso os limites da dignidade do outro, eu estou diretamente atingindo Deus. É contra Ele que eu estou pecando. O pecado é um muro, um tapume, que se ergue contra o amor de Deus por nós. O pecado é aquilo que nos desvia o nosso coração do coração de Deus. Como primeiro pecado, podemos definir que pecado é uma desobediência, é a expressão de uma revolta contra Deus, por vontade, por querer nos tornar como deuses, conhecendo e determinando o bem e o mal. O que está acontecendo na nossa sociedade hoje? Chamando de mal
aqueles que reconhecem, por exemplo, no campo da sexualidade, o homem que é homem e a mulher que é mulher. Porque foi assim que Deus nos criou. Agora tem uma linguagem diferente. Você pensa que você é homem. Você pensa que você é mulher, mas isso foi a sociedade que fez você pensar. Olha, então eu estou determinando o bem e o mal. O que é bom e o que não é. E nem penso, a sociedade hoje está tão alienada, de um modo geral, que não passa na cabeça dos governantes, dos parlamentares, dos juízes, para não descer mais em pormenores, que nós temos que saber, para Deus, em que consiste o bem e em que consiste o mal. Nós não somos capazes disso. Por quê? Porque o pecado obscureceu a nossa inteligência. O pecado enfraqueceu a nossa vontade. Nós enxergamos como que as apalpadelas e assim mesmo pisamos na bola torto e à direito. O pecado é, portanto, e aqui vem uma frase lindíssima de Santo Agostinho, para variar, né? Ele diz: o pecado é o amor de si mesmo, por mim mesma, até o desprezo de Deus. Por essa, o pecado é uma exaltação, uma exaltação orgulhosa do meu próprio eu. O pecado é diametralmente contrário à vida que Jesus viveu neste mundo, porque ele disse: meu alimento é fazer a vontade do Pai, a obediência ao Pai. E foi a obediência de Jesus que realizou a obra da nossa salvação. Finalmente, o ponto 215. 215. Por que é que eu tenho que acreditar em Deus? Porque Jesus veio revelar que Deus é verdade. O salmista, de novo, Davi, escreve no salmo mais extenso da Bíblia, 119, e ele diz no ponto 160: o princípio da palavra de Deus é a verdade. O fundamento de tudo que Deus ensina, fala, exorta, é a verdade. As normas de Deus são justiça para sempre. Em Deus não existe subterfúgio. Em Deus não existe meias verdades. Deus é a verdade. E Jesus, encarnando-se na nossa natureza humana, se declarou assim. Por quê? Porque ele é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. De novo, Davi, no segundo livro dos Reis, Senhor Deus, aliás, no segundo livro de Samuel, Senhor Deus, és tu que és Deus. Tuas palavras são verdade. Não há contradição nas palavras de Deus aqui. É por isso que as promessas de Deus sempre se realizam. É por isso, Deus é a própria verdade.
Suas palavras não podem enganar. Deus não pode se enganar. E por isso ele não pode enganar ninguém. Porque ele é a verdade. E a fonte de toda a verdade. A inspiração de toda a verdade. O que passar daí é do demônio. Cabe a nós escolher. Eu quero ser o povo da verdade ou quero ser o povo da mentira? Estou me lembrando de um livro de um psiquiatra americano, não me lembro o nome dele, mas é um livro que, olha, todas as pessoas da área da psiquiatria, da psicologia, da terapia, deveria ler esse livro, cujo título é O Povo da Mentira. Impressionante, muito bom. E para finalizar, Deus é a própria verdade. As suas palavras não podem enganar. Ele merece a nossa confiança, a nossa adesão incondicional, mesmo que tudo pareça contradizer Deus, eu continuarei confiando. Caiam 1000 à direita, 10.000 à esquerda, eu continuarei confiando no Senhor. É por isso que nós podemos nos entregar de corpo e alma, com toda a confiança, à verdade e à fidelidade da palavra de Deus sobre todas as coisas, em todas as coisas. O começo do pecado e da queda do homem foi através de uma mentira. A mentira do tentador, que induziu a duvidar da palavra de Deus, da sua bondade, da sua fidelidade, do seu ser a nosso favor. Queridos, uma das coisas que mais me apaixona, talvez seja a que mais me apaixona, é a virtude da confiança em Deus. É a virtude que me faz me abandonar em Deus. Confiar tanto que mesmo que Deus permita me acontecer um mal, eu sei que Ele é poderoso o suficiente para tirar daquele mal um bem que ultrapassa anos-luz aquele efeito maligno de alguma coisa que tenha acontecido para mim. Abandonar-se nas mãos de Deus. Ser fiel a Deus. Mesmo quando a casa pareça desmoronar, não parta para outra. Não saia do caminho de Deus. Permaneça fiel. Eu conheço algumas pessoas aqui da minha comunidade, essas que mais conversam comigo, que mais trocam ideias e que mais se aconselham. Olha, eu me sinto pequenininha, um grão de areia, perto da santidade dessas pessoas que passam uma dificuldade tremenda, mas não abrem mão da fidelidade a Deus. E eu sinto que isso é uma graça imensa do Espírito Santo. É o dom da fortaleza, que dá para todos. Nasceram assim as pessoas? Não. Mas foram aceitando devagarzinho, aderindo, não abrindo mão das coisas que aprendiam de Deus. E hoje são uma torre de Davi, uma torre de marfim. Palavras atribuídas a Nossa Senhora, para dizer mulheres fortes, homens fortes.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.